a reencarnação. Mas antes de eu entrar no assunto propriamente dito, vamos esclarecer que muitas pessoas acham que a reencarnação é um tópico da doutrina espírita. Não. A reencarnação, ela já é conhecida desde a antiguidade. Todos os povos da antiguidade sabiam da existência da reencarnação. Os hindus, os egípcios, os persas, os hebreus, os gregos, os romanos, todos eles já tinham com eles, né, a ideia da pré-existência da alma, ou seja, a alma ela já existia antes do corpo estar formado e ela vinha em várias migrações no nosso planeta Terra. Outro tópico. Na Bíblia, né, as pessoas que estudam a Bíblia, que são conhecedoras da Bíblia, tem várias passagens que falam da reencarnação. Elias, né, que quando da vinda de João Batista, né, é o Elias redivivo, e Jesus mesmo confirmou isso numa conversa que ele teve com Nicodemos, quando ele se hospedou na casa de Nicodemos. Então, Nicodemos era um homem cético, né? Ele era um gareador de impostos, era um homem rico, e quando ele teve, que Jesus passou por ele, ele se converteu imediatamente e convidou o mestre para pernoitar na sua casa. E falou que dali em diante ele seria um novo homem, daria bastante ajuda aos necessitados. E na conversa que eles tiveram, de que Nicodemos indagou para ele sobre o espírito, sobre a alma, né? Eu vou ler esse pedacinho porque está na Bíblia. Está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Então diz assim: na verdade te digo, palavras de Jesus, que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Necessário é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o que quer dizer nascido da água e do Espírito? Porque as pessoas, antigamente, se acreditava que, como a vida começou na água, né, a primeira célula, então que a vida originava da água, então nascido da água. E do espírito é a alma. Qual a diferença de espírito e alma? Espíritos são os desencarnados. Alma somos nós, espíritos encarnados, tá? E mediante isso, as pessoas têm muita indagação, principalmente aqueles que professam filosofias materialistas, até mesmo religiões materialistas, e acham que a vida começa no momento do nascimento e termina na hora da morte física. Então, existe essa indagação: de onde eu vim? Para onde eu vou? Na verdade, Deus cria o espírito simples e ignorante. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes. E somos colocados na encarnação de acordo com o nosso entendimento. Uns vão para planetas bem atrasados, como já foi o nosso planeta Terra, outros vêm em planetas semelhantes ao nosso, aqueles mais evoluídos vão para um planeta melhor, e aqueles que já estão no caminho da perfeição, que são os espíritos mais evoluídos, então já habitam os mundos felizes. A reencarnação, na verdade, ela é uma grande oportunidade que Deus nos dá para a nossa evolução. Porque como somos criados simples e ignorantes, a meta do espírito é atingir a perfeição, mas a perfeição que cabe ao homem, não a perfeição divina, a perfeição que cabe ao homem. E a reencarnação é essa grande oportunidade que Deus nos dá. Aqueles que ainda, né, acham que a reencarnação não é só no momento do nascimento, não. No Livro dos Espíritos, no capítulo 7, que é totalmente falando sobre a reencarnação, eles dizem
que a reencarnação começa no momento da concepção e ela termina na hora do nascimento. Na hora que a criança dá aquele chorinho, é na hora que se completa a reencarnação. Para reencarnar, os espíritos, aqueles que já têm algum mérito, eles pedem para quê? Para adiantar a sua evolução. Aqueles que ainda estão atrasados, aqueles que ainda não entendem, a reencarnação deles é imposta. Então, essas pessoas que são portadoras de autismo são espíritos que não queriam reencarnar e a encarnação foi imposta para esses espíritos. É por isso que eles têm dificuldade de se relacionar com o mundo externo. Eles ficam presos naquele mundo que eles gostavam de viver e eles ficam presos naquilo. A reencarnação, ela não é voluntária, ou seja, o espírito chega, eu quero reencarnar. Não. Ela é colocada de acordo com a necessidade. Então, tem espíritos que é dado um certo tempo para ficar lá na erraticidade, né, que é onde os espíritos moram, é na erraticidade. Nós não, nós temos endereço, né, moramos na cidade de Santos, estado de São Paulo, país Brasil, planeta Terra. E na espiritualidade é diferente, os espíritos ficam na erraticidade. Os espíritos ficam no lugar onde eles vibram na mesma faixa. Ou seja, vamos entender como que é onde os espíritos se agrupam, eles ficam. A gente analisa como é a nossa vida aqui na sociedade. Nós gostamos de estar onde? Onde as pessoas são afins nossas, têm o mesmo gosto, partilham dos mesmos pensamentos, têm as mesmas ideias, a mesma filosofia. Então, nós gostamos de estar no meio de pessoas que somam conosco aquilo que a gente gosta. E o espírito é a mesma coisa, ele vai estar aonde ele se sente feliz, ele se sente bem, ele vai estar junto com aqueles que são afins dele. Na reencarnação, muitas vezes, a criança não chega a nascer, né? A gente fala, não vinga. O que acontece? Então, muitas vezes o espírito só tem aquele prazinho de tempo para viver, ou muitas vezes aquele espírito que está vindo reencarnar, ele não aceita voltar naquele meio familiar e ele abandona e vai esperar uma nova oportunidade. Por isso que o aborto é considerado um crime, tanto perante a lei quanto perante Deus, porque a gente deixa de dar a oportunidade a uma criatura que via naquele momento a hora de nascer. Foi aprovado aqui pelo nosso Congresso Nacional, pelos ministros do Supremo, o aborto para crianças anencéfalas, ou seja, crianças que não possuem cérebro. Na verdade, esses espíritos, eles estão ali. E quanto vão durar, a gente não sabe. Eles podem não ter o cérebro, mas eles têm o tronco cerebral, ou seja, eles têm um tronco cerebral que faz com que os órgãos deles funcionem. Tanto é que tem bebês aí que chegam a durar até 1 ano ou até 2. E, na verdade, são espíritos muito endividados, espíritos que transgrediram demais a lei, né? E eles têm que vir nessa condição para quê? Para fazer a recomposição do seu perispírito. O perispírito a gente já sabe o que é, né? Que é a proteção do nosso espírito. Então, ele é bem relacionado com o nosso corpo físico. Ou seja, no momento que a gente leva um tombo e a gente sente uma dor na perna ou no pé, o nosso perispírito registra aquilo ali. Quando a gente faz uma cirurgia, fica registrado no nosso perispírito. É por isso que nós dizemos que a doença não vem do corpo, ela vem de dentro, ou seja, ela vem do perispírito, porque o perispírito está marcado com aqueles pontos todos e no momento propício
ele joga para o corpo físico para expurgar aquela doença e cicatrizar o nosso perispírito. Por isso que no tratamento espiritual, muitas pessoas são submetidas aqui na nossa casa e em outros lugares também, e é tratado com água fluida e energia, e a pessoa muitas vezes não entende, fala, nossa, só aquela aguinha, só ficar com a mãozinha assim. Na verdade, está sendo tratado o quê? O perispírito. Célula a célula, molécula a molécula, por isso que é um tratamento longevo, né? Então trata o corpo com a medicina, toma os remédios da medicina e o espiritual. Por quê? Quando o perispírito ficar bom, ele ficar limpo, o corpo físico fica são também. Então a gente precisa dar a importância que nós não damos muitas vezes de estarmos aqui reencarnados, porque é uma grande oportunidade que a gente recebeu de estarmos aqui nesse momento, de termos um corpo perfeito e as vicissitudes que acontecem na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida são programações, muitas a pedido nosso e outras que nos são impostas. Então a gente vem imbuído de bastante vontade de vencer as provas, de vencer tudo aquilo que nós ficamos devendo em outras vidas. E quando chegamos aqui, o que a gente faz? Quando nós chegamos aqui, nós não queremos cumprir. Por quê? Porque o sofrimento não é bom para ninguém. Mas o sofrimento nos fortalece. Nós tiramos uma boa lição do sofrimento. Nós aprendemos a lutar. Por que nós não queremos morrer? Porque nós lutamos para viver. Porque sabemos da importância que nós temos de estarmos aqui. Então nós lutamos com unhas e dentes até o último segundo para podermos ficar aqui. Porque enquanto mais tempo a gente ficar aqui, mais tempo a gente vai progredindo, mais tempo a gente vai quitando os nossos débitos e mais tempo a gente vai aprendendo e evoluindo. Então, de onde a gente vem? A gente vem da erraticidade. Para onde a gente vai? Para a própria erraticidade. Porque quando ocorre a morte física, é a reencarnação daqui para lá. Então, vem de lá para cá, daqui para lá. E aí, muitos falam, mas para onde eu vou? Olha, a gente costuma dizer aqui que cada um vai para onde o seu coração está. Ou seja, nós vamos procurar os nossos afins. Vamos nos encontrar com aqueles que são afins nossos, que já foram ou não nossos parentes de sangue, ou aqueles que já foram companheiros de outras jornadas, né? Porque quando nós estamos aqui, uns estão lá. E a gente vai fazendo essa pergunta, uns vêm, outros vão. Então, nós sabemos que nós vamos estar nesses lugares. E por que existem as zonas inferiores, as zonas de sofrimento e de dor? Ora, a gente vive num planeta onde tem muita dor, onde tem muito derramamento de sangue. Então, uma pessoa que provoca derramamento de sangue, que faz com que exista a fome, que não haja o alavanco social, essa pessoa ela pode ir para o mesmo lugar do que aquele que trabalhou em prol do seu próximo, aquele que prosperou, aquele que se melhorou como uma criatura? Não, não pode. Por quê? Porque estamos em sintonias diferentes. E o espírito vai para esse lugar e ele não é abandonado. A espiritualidade continua velando por eles. Só que eles só são resgatados desses ambientes quando a sinceridade brotar do seu coração, quando eles pedirem com muita sinceridade ajuda, aí nesse momento acende uma luz, né? Vamos falar como se fosse uma lâmpada em torno da aura daquele espírito, e ele vai lá e ele é resgatado e é levado para um pronto-socorro espiritual, onde ele vai ter o seu perispírito tratado, onde ele vai ter
seu esclarecimento, porque eles ficam muitas vezes num estágio de aturdimento. É igual à encarnação. O espírito, quando ele é chamado a reencarnar, ele vai lá para o departamento da reencarnação e ele sabe que ele vai escolher, né, as provas que ele quer, e isso aquele espírito que tem mérito. O que não tem mérito é reencarnado sem saber que vai ser reencarnado. E ele é preparado, então o que acontece? Ele vai entrando num estado de perturbação até adormecer completamente, né? É parecido com o nosso sono físico. Então, a gente começa aquele soninho numa madorninha, mas ainda escuta algum barulhinho, vai, até que a gente penetra naquele sono profundo, que a gente, quando acorda, não escuta nada. Fala, choveu, trovejou, teve uma batida de carro e a gente não ouviu nada. O espírito é a mesma coisa. E no desencarne, a mesma coisa. O espírito entra naquela perturbação, ele fica ainda atônito e aos poucos a mente dele vai clareando e ele vai entendendo, e aí ele começa a ver que ele está num lugar que ele não conhece ninguém, que ele não sabe onde é aquele lugar. Então ele pensa na casa dele. Pensou, tá lá na casa dele, transportou na hora. Então, gente, quando a gente vê que está num lugar que a gente não conhece ninguém, não pensa na casa, pensa, me leva pro Caritas. Porque aqui é um pronto-socorro, é um hospital, tem a colônia, é aqui que a gente tem que ficar. Na nossa casa, a gente vai servir para quê? Para nada, para atrapalhar aqueles que ficaram lá, né? Então, nós tivemos uma companheira aqui de muitos anos, a dona Mildes, que agora infelizmente mora lá em São Paulo, e ela sempre falava, mas é triste, né? Depois de morto a gente vira encosto, né? Porque muitas pessoas ainda têm isso. Eu vou lá na casa espírita, acho que eu estou com um encosto. Mas na verdade, não é um encosto, é aquele espírito que está perdido, ele fala comigo, ele é da minha família, ele fala comigo, eu não respondo para ele. Ele fala com o outro, ele sente frio, ele sente fome, ele sente sede, tem todas as sensações do corpo físico. E ninguém dá bola para ele. Então ele vai ficando ali numa angústia, ele vai ficando... E o que acontece? Ele vai se chegando cada vez mais perto daqueles que ele tem mais afinidade, e a pessoa começa a ter os mesmos sintomas que ele tinha antes de partir. Então, se a pessoa morreu com problema de falta de ar, a pessoa já começa a ter taquicardia, dificuldade para isso. Ai, nossa, parece que estou com a mesma coisa que a pessoa da minha família que foi embora. Mas não é que está recebendo toda aquela energia. Por quê? Porque tem sintonia. Então é por isso que a gente tem que orar para os nossos antepassados, a gente tem que orar pelos nossos familiares, pela nossa árvore genealógica. Vocês veem os budistas, né? Essas filosofias orientais, eles fazem até templo. Os budistas então oferecem até comida, né? Lá no altarzinho. Porque eles sabem que realmente o espírito tem essa necessidade. Ele sente isso. Então, outra maneira da gente saber se está encarnado ou não, vamos na frente do espelho. Se não refletir, gente, já fomos. Né? Mas, na verdade, se a gente, muitas pessoas têm muito medo de desencarnar, né, de morrer. Mas, gente, eu acho que o espírito deve ter mais medo de reencarnar. Por quê? Desencarnar, todo mundo tem que desencarnar. Mas reencarnar e reincidir no erro, essa que deve ser a preocupação do espírito. Porque a gente tem que reencarnar e superar aqueles erros que nós tivemos. Então, aqueles que foram suicidas várias e várias vidas, eles vão ser testados para ver se eles não vão se suicidar de novo. Porque suicida não é suicida só numa encarnação, é em várias vidas. Aqueles que foram malandros, não gostavam do trabalho, não gostavam de se aplicar, né? Não gostavam da vida de trabalho, de luta, vai nascer aonde? Naquele meio, daquele lugar de famílias numerosas, lugar difícil, e cada um tem que lutar pelo seu pão. Então, no lugar difícil.
aqueles que são pessoas que fizeram muito mal para o seu próximo, que desencaminharam o seu próximo, né? Eles vão viver num lugar da violência, nessas favelas que tem essa violência. Tudo. Por quê? Para ver se ele passa essa prova de não se tornar violento nesta vida. Então, cada um nasce no lugar certo. Então, as pessoas falam, caiu na casa errada. Não, caiu na casa certa. A gente cai aonde a gente merece renascer. E vocês vão falar, mas olha, eu nessa vida eu tive 2, 3 maridos, o marido teve 4, 5 mulheres, e agora quando eu morrer, quem vai ser o meu marido lá? Quem vai ser a minha mulher? Gente, a morte acabou o grau de parentesco. Quantas mães então, quantas encarnações, quantas mães, quantos pais nós não tivemos, né? E muitas vezes não é porque foram os nossos pais de sangue, quer dizer que nós éramos afins dele, tínhamos aquela afinidade. Nós vamos estar com aqueles espíritos que realmente a gente tem afinidade, que a gente ama, que a gente gosta de estar juntos, que a gente é feliz em estar junto. Muitos de nós já vivemos essa experiência. Às vezes a gente tem um amigo ou uma amiga que é muito mais querido, muito mais chegado a nós do que um irmão de sangue. Toda família tem isso. Não tem uma família que não tem isso. Fala, é minha irmã, mas não me dou com ela. É meu irmão, mas é esquisito, vive a vida dele. Por quê? Porque nós não temos afinidade. E também, gente, quando nós recebemos no nosso lar espíritos rebeldes, espíritos difíceis da gente trabalhar, ou nós erramos muito com aquele espírito e agora temos que colocar ele no trilho, ou nós, de bom coração, nos colocamos à disposição da espiritualidade para realmente encaminhar aquele espírito, que muitas vezes são espíritos que nunca conheceram uma família, nunca conheceram o amor, nunca conheceram a moral. E então, na nossa vivência, a gente vê a família que tem um filho assim difícil, rebelde, é com aquele filho que ela mais se dedica. Porque os que não dão trabalho caminham com as suas próprias pernas. Mas aquele que dá trabalho é aquele que a gente tem que segurar e ir atrás e trazer junto. É o filho que a gente tem que amar mais, embora a gente ame todos iguais, mas é aquele filho que a gente tem que colocar nos trilhos. Então, essas famílias que recebem esses espíritos, assim ainda atrasados, né? Tem que ter muita paciência, tem que ter muita oração e tem que ter muita conversa. Não é passar a mão na cabeça, deixar fazer o que quer, não. Nós aqui na nossa casa, a gente recebe do nosso amigo espiritual, que é o dirigente espiritual dessa casa, o irmão Frederico, ele sempre fala para nós que a educação começa na barriga. É por isso que nós temos curso de gestante aqui, onde as mãezinhas vêm durante toda a gestação e tem as monitoras, a Soninha, a Márcia e a Eliana, e cada semana, cada mês elas trazem um tema, elas conversam, elas passam filmes para elas trazem a responsabilidade dessa alma, do amor, a importância do amor. E elas, como são mães também, que foram criadas que nem batatas, que a vida jogou, e aquela que cresceu, elas se apegam, elas têm um amor. Então a gente até tem um pouquinho de trabalho, porque os bebês nascem e elas continuam vindo, né? E isso é muito importante. Vejam como as pessoas, a gente fala, hoje o mundo evoluído, as pessoas não sabem porque não querem, a televisão fala, o rádio fala, sai no jornal, sai na revista. Gente, mas para a gente entender isso, a gente tem que ter um amadurecimento. Quem é criado no meio da revolta, não tem esse amadurecimento. Então, quando encontra um grupo que as assiste, que passa para elas o amor, que ensina a elas a importância daquele filho, que aquele filho é uma bênção na vida delas, elas se apegam naquilo como uma tábua. Quarta-feira tinha tanto bebê aqui, a Lucy não estava, tínhamos
32 mães, uns 20 bebês, fora as nossas crianças. O pessoal do lanche, nossa, ficou maluquinho, porque a gente faz um lanche para determinado número de pessoas, né? E aí vem muito mais, fica complicado. Mas com uma espiritualidade maravilhosa, né? Não deu para ele dar 2 para cada um, demos 1 para cada um e elas foram todas embora felizes e contentes. Então, gente, essa é a oportunidade que nós temos e nós estamos vivendo a nossa reencarnação. E a gente quer saber como vai ser a nossa próxima reencarnação. É só a gente analisar como a gente é hoje. A gente pode saber como foi a última e a futura. Olha, antes eu era egoísta, hoje eu já não sou mais. Então, se eu não sou mais egoísta, na próxima encarnação eu já não vou carregar isso. Antes eu era muito vaidosa, era escrava da vaidade. Hoje eu não ligo para a vaidade, então eu já não vou carregar isso para a minha próxima encarnação. E as coisinhas que a gente vai falar, eu sou muito apegada nos bens materiais, é o meu carro, é a minha casa, é o meu som, é a minha televisão. Gente, tudo passageiro, é nosso temporariamente. Naquele momento é nosso. Então eu sempre falo para os meus filhos, olha, eu não vou dar trabalho para vocês. O dia que eu for, o máximo que vocês vão ter de trabalho é 3 saquinhos de lixo, porque é meu. Aí meu filho falou, mãe, eu acho que não. Eu acho que eu vou chegar um dia aqui em casa e falar, mãe, cadê os pratos, talheres? Eu dei tudo porque isso daí não tem importância. Essa sou eu. Então eu devo ter sido uma criatura muito apegada aos bens materiais. E eu fui trabalhando isso e hoje eu já tenho um certo desapego. Mas eu ainda sofro as provas para ver realmente se eu sou desapegada. Aí quando queima lá a televisão, não é televisão, vou poder ver meu programa preferido. Aí eu me desespero. Porcaria, queimou, manda consertar. Então é isso que a gente tem que analisar, para a gente saber como que vai ser a nossa reencarnação e ver o que a gente já evoluiu. Aí fala, mas eu tenho medo de uma doença. Gente, a doença é a enfermeira da alma. Então a gente tem que se preparar, porque de alguma coisa se morre. De alguma coisa a gente tem que ir embora, né? Então, se a gente recebe a doença e fala, não, eu vou combatê-la, eu vou procurar o máximo conseguir vencê-la. E a gente entra na luta. E nisso a gente vai se fortalecendo. E o nosso perispírito vai se fortalecendo e o nosso corpo físico vai melhorando. A gente vê aí tantas pessoas velhinhas que já tem aí na faixa de 90, 95 anos e não tem doenças. Tem o quê? Senilidade, coisa própria do corpo, porque o corpo gasta. Mas ainda muitos têm uma boa mente e ainda conseguem conversar. E você falou que tem um amigo de 93 anos que dirige, né? Mente boa. Então, o que é isso? É um espírito que vai um dia fazer assim e foi. Por quê? Porque ele está gastando todo o fluido dele vital e ele não precisou queimar com doença. Porque a doença aparece quando a gente só não tem um olhar para o outro, quando a gente fica com o nosso nariz no umbigo. Ou então quando é a prova que a gente pediu. Porque muitos de nós só nos preocupam, a minha família, a minha casa, os meus filhos, e bate uma criatura lá na nossa porta, a gente olha no olho, não vou atender, deve ser pobre pedindo alguma coisa. Gente, pobre é gente que é nem a gente. Hoje a gente tem uma casa, amanhã a gente não sabe se vai morar na rua. O mundo dá tantas voltas. Então, às vezes vem uma criatura pedir um auxílio para você, tem gente que entra correndo no carro, não olha. Gente, conversem. Eu trabalhei na rua há 8 anos. Eu aprendi com eles que a coisa mais importante que uma criatura pode dizer é o nome dele e o sobrenome. Embora eles não tenham nada, eles só trocam a roupa quando ganham uma nova, eles vivem da solidariedade humana, um grupo que dá sopa aqui, outro que dá janta ali, outro que dá café da manhã ali. Mas são almas que estão ali aprendendo com o trabalho também voluntário dos outros, porque eles foram para lá com as suas próprias pernas. Então, a rua, essas criaturas, é a morada
do ódio, é a morada do orgulho. E eles estão ali porque eles ainda não quebraram o seu orgulho. Mas vejam como Deus é bom, que inspira os grupos, a comunidade, para que essas pessoas amparem esses irmãos. Né? Que nem o grupo lá do Dr. José Nilson, lá no mercado. Eles distribuem kit de higiene, sabonete, para fazer barba. Outros grupos dão o café da manhã, outros grupos dão a sopa. Enfim, lá no grupo do José Nilson, todo dia é um grupo que dá a sopa. Todo dia, 5h30 da tarde, o Ismênia de Jesus, o Prato de Sopa, o João Cabé. Enfim, várias instituições trabalham com isso. E é uma maneira da gente educar esses irmãos. Por quê? Na minha experiência de 8 anos de rua, nunca um irmão agrediu ninguém. Nunca nenhum irmão levantou uma palavra em desacordo. A única coisa que a gente recebe, muito obrigado, vão com Deus. Quando a gente ia embora, vão com Deus, vão com Deus. Então, gente, alguma coisa a gente estava ensinando para aquelas almas. E a gente tem que pedir por essas almas que eles se encontrem e por todas as almas, porque nós queremos que todos nós possamos evoluir. Nosso planeta, nós estamos cansados de falar aqui que o nosso planeta está em transição de provas e expiação, que é onde existe o mal predomina, para um mundo de regeneração. Então, você fala, o mal predomina, cada dia tem mais gente ruim nascendo. Por quê? Porque a espiritualidade está dando a última chance para aqueles espíritos infelizes que moram naquelas zonas inferiores, deles reencarnarem. Aqueles que não têm condição, eles já foram retirados e já foram enviados para um outro planeta primitivo, onde lá, através da dor, do sofrimento, do esforço, vão começar do zero, que é um planeta que está começando do zero, né? É um planeta que existe de verdade, a NASA já identificou ele é um pouco maior do que a Terra, então é para esse, o Chico Xavier até chama ele de um nome que agora não me lembro. Não, esse é o nome popular que o Luiz Sérgio fala, Chupão, mas o Chico Xavier dava um nome para ele, daqui a pouco vem aqui, daqui a pouco eu lembro. Se não lembrar, depois eu conto para vocês. Então, gente, essa é a última oportunidade. E nós aqui também, pode ser que estejamos na nossa última oportunidade aqui nessa encarnação. Então, ainda é tempo. Enquanto estamos na marcha, vamos tentar nos melhorar, vamos tentar ter um olhar solidário com o nosso próximo, porque a gente não sabe se a gente vai voltar para a Terra ou se a gente vai ser expurgado para outro planeta. E nós, que já estamos há milênios aqui reencarnando, tudo, nós amamos esse planeta e não queremos que o nosso planeta se distancie de nós, como aconteceu com os nossos irmãos capelinos, que foram expurgados para cá, ficaram muitos e muitos milênios aqui, até poderem evoluir para ficar de acordo naquele planeta que já tinha se regenerado. Então vamos lutar para ficar aqui. Vamos agradecer todos os dias a oportunidade dessa reencarnação e principalmente, sempre é hora da gente começar. Vamos descruzar os nossos braços, levantar as nossas mangas e vamos colocar a mão no trabalho, porque só o trabalho é que dignifica o homem, tanto o trabalho material como o trabalho no campo do nosso próximo, no campo espiritual. Temos que fazer aquilo de acordo com aquilo que a gente sente. Se nós nos ambientamos em creches, em asilos, em ONGs, vamos estar onde o nosso coração estiver, mas temos que ter um olhar diferente, porque não temos mais tempo a perder. As oportunidades já foram todas dadas. Nós estamos, a última oportunidade é agora. Ou vai, ou então nós iremos chorar muito, iremos ficar muito doloridos,
porque o sofrimento é muito terrível nesses lugares mais inóspitos do que nós vivemos aqui. Imagina irmos para um planeta onde não se conhece o fogo, onde não se tem a água, onde não se conhece os alimentos, começar tudo de novo. É lógico que a providência divina vai mandar lá os irmãos que vão ajudar aquele planeta, né? Aqueles que têm mais conhecimento, assim como nós também tivemos aqui, aqueles irmãos que vão lá naquele intuito de ajudar, para levar um pouco para eles de conhecimento, mas é como começar do zero. Então a gente precisa e muito, e a reencarnação é uma bênção, e ela só nos é dada quando temos merecimento, ou se não temos o merecimento, ela nos é imposta, e aí é como tem que ser, depende de nós. Nós não sabemos se nós planejamos ou se nos foi imposta, mas é melhor a gente pensar que nós já tivemos a oportunidade, porque o livre-arbítrio, ele vai se estreitando até que um dia o espírito perde o livre-arbítrio e a gente não tem mais como decidir, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí vai ser decidido por nós e aí a gente vai ser jogado às feras e temos que nos virar. E não é o sofrimento que vai fazer a gente se modificar, é só quando a gente cansar de sofrer. Porque a gente vê muita gente que sofre, mas não se dobra. É só quando a gente cansar de sofrer. Então, gente, se vocês quiserem, no Evangelho, capítulo 4, é todinho falando da reencarnação, e no Livro dos Espíritos, o capítulo 7, todinho falando da volta à vida corporal. Que Jesus nos ampare, nos esclareça sempre e que a espiritualidade nos guie para que realmente a gente dê o devido valor àquilo que nós recebemos. Graças a Deus. Então, meus irmãos, agradecemos, todo esse esclarecimento, a Lúcia. E nós aqui estamos encarnados, estamos numa prisão, que é o nosso corpo físico. Mas quando nós desencarnamos e não cumprimos as tarefas que realmente a espiritualidade nos colocou ou que nós pedimos, nós vamos sair daqui e vamos para outra prisão. Lembrei o nome do planeta Quiron. Quiron, o nome do planeta. Que o Chico Xavier dava esse nome, Quiron. Então, é necessário nós prestar atenção nas nossas atitudes. É muito necessário. Precisamos estudar, precisamos nos evangelizar e prestar atenção se nós estamos melhorando o nosso sentimento. O principal é o sentimento. Podemos trabalhar dia e noite para o próximo, mas se não melhorarmos nosso orgulho, prepotência, a vaidade demais, se não melhorar os nossos sentimentos, nós pagamos uma dívida e compraremos outras. Então, vamos prestar atenção na nossa vida. Agradecemos a Deus, a Jesus, agradecemos a Lúcia por nos trazer todo esse conhecimento. Convido vocês para o estudo, que é muito importante o estudo. E vamos encerrar com a nossa oração de Cáritas. Pedindo força. A oração do anjo guardião, a gente pede sempre, Ele é a oração do anjo guardião do Evangelho. E possamos ver os nossos defeitos e nos corrigir. E vamos pedir na oração de Cáritas que possamos nos fortalecer e nos corrigir dos nossos defeitos. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor cidadania, o aflito a consolação,
O doente, o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar-nos no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde deve refletir a tua santa imagem.